Bom dia! 27 de junho, primeiro sábado de inverno de 2015. Hoje é dia do progresso, que significa movimentar-se para frente, avançar. E é com este propósito de avançar, prosseguindo para o alvo, que está no ar o programa da PIBJF, uma igreja semelhante a Jesus. Esta esperança sou testemunha, e a esta geração contarei. Servindo a Cristo, direi ao mundo e cantarei. Deus, meu refúgio, és minha rocha, Deus, minha fortaleza é. Dia após dia, tu me ensinas que tu és Deus. Deus, meu refúgio, faz maravilhas, anunciarei o teu poder, e em teu nome, tua palavra proclamarei. Da tua graça eu tiro forças para te anunciar entre os meus. Ela me ensina, ela me move sempre. Durante a 83ª Assembleia da Convenção Batista Mineira, que aconteceu na PIBJF, foi realizado pelo Comitê de Ação Social a oficina formativa de gestão de instituições e projetos sociais. Com o objetivo de profissionalizar a ação social da igreja para que cada vez mais o seu trabalho seja relevante e transformador, a oficina contou com a participação de pastores, missionários e representantes de instituições sociais. Os temas abordados foram contabilidade do terceiro setor, prestação e contas de convênio, gestão e aspectos jurídicos, marketing e capacitação de recursos e mobilização social. Simone, qual o trabalho desenvolvido no Comitê de Ação Social dos Batistas Mineiros? Então, hoje nós trabalhamos com a capacitação e assessoria às igrejas que já têm projetos sociais, já têm alguma associação, ou aquelas igrejas que desejam desenvolver. E para além disso, nós trabalhamos na sensibilização, para que as igrejas entendam o seu papel na sociedade, a relevância de estarem alcançando as pessoas da comunidade, de estarem conhecendo um CRAS, o CREAS, né, os equipamentos públicos da região, estarem fazendo um trabalho em parceria com esses equipamentos, para que a igreja, de fato, cumpra a sua missão integral de alcançar todos os homens e os homens integralmente. Qual a importância da prestação de contas nos projetos sociais? É de suma importância, porque quando a gente recebe um encargo, uma missão para realizar alguma coisa, né, em nome de Deus, em nome da igreja, em nome de Cristo, a gente tem que ser responsável. Se a gente recebe um recurso para aplicar em uma determinada atividade, para alcançar algum tipo de transformação social, a prestação de contas demonstra que houve ou não essa transformação social, entendeu? A prestação de contas, na verdade, é requerida por Deus e por Jesus, daquilo que nós desenvolvemos e da responsabilidade que nós teríamos que cumprir na nossa missão. Qual a importância dessa oficina de ação social para os batistas mineiros? Vem despertar para a profissionalização da ação. Nós temos diversas formas de trabalhar, mas sobretudo nós como cristãos e principalmente nós batistas ainda estamos aprendendo a profissionalizar o nosso trabalho. Entender os mais pobres, envolver com a questão social, política, ambiental, isso é um mandamento cristão. A igreja precisa profissionalizar a sua ação na área social, seja na área da gestão, na área da contabilidade, na área do direito, na área do planejamento e, sobretudo, a forma de atender as pessoas que nós colocamos
como público-alvo da nossa ação social. Nós temos políticas escritas, políticas públicas, nós temos uma legislação, nós temos metodologia determinada nessas políticas públicas, e a igreja precisa apropriar desse conhecimento e fazer esse trabalho de uma forma profissional. Daniel teve uma visão onde apareceram 4 animais. No último programa, falando sobre o surgimento do anticristo, o pastor Aloysio Penido já nos falou sobre 2 destes animais, o leão e o urso. O que vem depois disso, você fica sabendo agora. É hora da mensagem de Deus para a sua vida. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas. Não se prenda aos detalhes da visão, porque o que Daniel está vendo aqui era um novo império surgindo, o Império Grego. O Império Grego teve o seu ápice durante o governo de um dos maiores conquistadores do mundo, chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande assumiu, dominou, governou sobre o Império da Grécia quando tinha 20 anos de idade. E mesmo antes de completar 33 anos, Alexandre foi morto. Alguns imaginam envenenado, ou de sífilis, ou de qualquer outra doença. Morreu muito cedo. Governou apenas 13 anos. Mas dominou o mundo. Nunca alguém dominou como Alexandre o Grande. A Grécia se tornou uma das maiores potências do mundo. É por isso que até nos dias de hoje os filósofos gregos exercem influência sobre a nossa cultura. E a própria mitologia grega. E se dizia na época que Alexandre era filho de Zeus, um deus da mitologia. Mas o que os especialistas dizem é que, na verdade, Satanás usou seu poderio e deu a Alexandre a capacidade de conquistar da forma que ele conquistou. Por esta razão, o texto sagrado assim se expressa. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. O leopardo já é veloz, o leopardo já conquista a sua presa, mas ele diz mais: nas costas tinha 4 asas, ou seja, esse animal, ele era ainda mais veloz para conquistar como ele conquistou, como as asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. É só fazer uma comparação entre os registros bíblicos e a história, meus amados. E vamos verificar que a relação é com o Império Grego, é com Alexandre. Homens que dominaram. Daniel quer chegar a um ponto que eu gostaria que você também chegasse, por isso me apresso a ler o versículo 7. Em minha visão, à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que se sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Daniel está tendo uma visão do Império de Roma. O Império Romano sobressaiu ao Império Grego. O Império Romano sobressaiu aos demais impérios. Por isso,
Daniel, na sua visão, ele diz que vê ainda um quarto animal aterrorizante. Porque o império de Roma, o império romano, aterrorizou, assustou e foi muito poderoso. Tinha dentes de ferro no sentido de que destruía tudo que estava à sua frente, despedaçava, devorava suas vítimas, pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Por que diferente? Porque o Império Romano conseguiu unir o poder religioso e o poder de governo. O poder religioso e o poder de governar. E a ideia de 10 chifres, os especialistas às vezes querem se referir aos 10 montes que há na Itália. Mas na visão de Daniel, o que Daniel está vendo são coisas que começaram a acontecer, meus amados, e que vão cada vez mais se tornar abrangentes até a volta de Jesus Cristo. E Daniel está vendo a junção de governos. 10 nações que se juntam agora porque o Império Romano praticamente se desfez. E na visão de Daniel, o grande alvo é atacar a nação de Israel, é atacar o povo de Deus. Por isso ele diz assim no verso 8: enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância, uma boca que falava blasfêmia. Daniel, ele está vendo em todo esse aspecto histórico, ele está dizendo: o anticristo está surgindo. O anticristo está surgindo. Alguém que virá com poder de governo, mas alguém que virá também com poder religioso. E me desculpem a ousadia, mas Satanás, ele é chamado na Bíblia de sedutor, de tentador. Ele é chamado de homem da perdição, homem do pecado. E ele é chamado de o pequeno chifre. Em Ezequiel, ele é chamado de Gog. E Ezequiel, não só Ezequiel, como muitos outros textos do Velho Testamento, afirma que no final dos tempos se levantará Gog e Magog. Magog, um dos netos de Noé, a sua descendência. Magog num sentido de povos, nação. Se levantará então Gog, um grande líder, mas um líder com o poder de Satanás. Um líder com o poder de Satanás, que governará sobre multidões. E Daniel está dizendo: todo o preparo já está sendo feito para o surgimento do anticristo. E, meus amados, o meu interesse em trazer esse assunto é porque nós estamos achando que as coisas ainda estão como no passado, que levava dezenas ou centenas de anos para acontecer, mas as coisas hoje acontecem de uma hora para outra.
em poucos anos, em 5 anos, em 10 anos. E como nós veremos na próxima mensagem sobre este assunto, a Bíblia diz que o anticristo receberá o poder de Satanás. Vai de início promover a paz entre as nações. Por isso Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: quando estiverem dizendo a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Porque o anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que pode trazer conciliação. Mas nada tira da minha mente que este poderio do Estado Islâmico hoje, que vem com poder religioso, vem com aparência de religião. Eu não sei se você sabe, mas a Babilônia referida na Bíblia está exatamente na região de Iraque, de Irã, de Síria. E esse poder do mal que tem vindo e surgiu de uma hora para outra. E a intenção desse poder do mal é destruir o quê? A nação de Israel. É destruir o povo de Deus. E como nós vimos na última mensagem, alguns não querem crer nisto, mas um novo templo será construído para a nação de Israel. E haverá um grande movimento para destruir a nação de Israel. E esse grande líder vai se levantar, vai promover a paz. E depois vai se colocar no lugar de Cristo. Vai exigir culto. Vai exigir reverência. E o restante dessa história, descrito por Daniel e por João no livro de Apocalipse, diz que neste momento o Senhor vai levar a sua igreja. E com um sopro da sua boca o Senhor destruirá todo o mal. Não há por que ter medo, não há por que se espantar. Há sim a necessidade de estarmos preparados, porque os sinais se mostram cada vez mais. A história comprova isto. Daniel viu essas coisas acontecendo. E nós temos visto o movimento das águas, o soprar do vento, para uma grande batalha. E a Bíblia diz: estourará Margedon. Você sabe que a nação de Israel é o alvo. É o alvo para ser destruído, para ser atacado. E o que é que diz o profeta Joel? 3,14: multidões, multidões, no vale da decisão. No vale da decisão. Quem vencerá, o poder do inimigo ou o poder de Deus? Se você tem certeza, convicção de que o poder de Deus é que prevalecerá, é que vencerá, você precisa se postar como um soldado de Cristo nesse tempo, meu amado. Tem muita gente vacilando. Tem muita gente vivendo a sua religiosidade e curtindo a sua fé sem compromisso algum com Deus. E a Bíblia diz: prepara-te para encontrares o Senhor teu Deus. Não é colocar pavor, não é colocar medo. Sei que é uma mensagem de difícil compreensão para alguns, mas Deus colocou no meu coração: o seu papel é advertir o povo, é alertar o povo. É isto que nós temos procurado fazer, adverti-lo. Tudo leva-nos a crer que todas as movimentações estão sendo feitas para culminar com o aparecimento do Salvador da pátria, o anticristo. Quem será, não sabemos. Ezequiel chama de Gog.
João chama de homem do mal. E as pessoas vão atrás. Porque Jesus disse, inclusive o povo judeu, porque Jesus, fazendo referência a esse episódio, ele disse: eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Profeticamente, Jesus já estava falando a respeito desse tempo. Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. E se você está atento, como eu comecei a mensagem desta hora, eu comecei dizendo que os pastores de muitas igrejas, bispos, apóstolos, quem quer que seja, eles estão levando o povo a olhar para baixo, para este tempo, se aprisionar aqui. Mas é nosso dever desafiar o povo a olhar para cima, a olhar para Deus, porque é de cima que Ele virá, não é de baixo. Não é de baixo. Quem virá de baixo é o inimigo, que vai surgir em algum lugar e prometendo dar tudo para as pessoas. Tudo. Inclusive paz. Sem guerra, sem problema. Um governo superpoderoso. E não é assim que os líderes políticos têm se levantado? Vamos dar o melhor. Vamos dar o melhor. E as pessoas os defendem, inclusive muitos crentes, com a própria alma. Não importa se é do mal, mas está fazendo bem para mim. Povo de Deus, acorde, porque a Bíblia está dizendo: assim surgirá o anticristo, o falso profeta, prometendo tudo de bom para você. Mas o seu intento é assentar-se no trono de Cristo. Mas Jesus o destronará com um sopro da sua boca. E o povo de Deus estará para sempre com o Senhor. Se você está aqui me ouvindo hoje, ou através dos meios de comunicação, não assumiu um compromisso sério com Jesus ainda, faça isso o mais rápido possível. Entrega a tua vida ao Senhor, viva para o Senhor. Pode acontecer o que acontecer, você estará salvo. Você estará salvo. É por isso que a minha preocupação não é com o seu dinheiro. A minha preocupação não é em ter mais gente. A minha preocupação é que você esteja preparado para que quando vier a tentação, a sedução, para você desistir, para você recuar, você possa dizer: eu sei em quem tenho crido e eu estou certo. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido e estou certo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, querido. E que você procure servir a Jesus por aquilo que Ele é para você. Aquele que te deu a convicção de vida eterna. Deus nos abençoe. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Você sabe no que você crê ou em quem você crê? Você ainda tem dúvidas? Então não perca o programa da próxima semana. O pastor Aloysio Penido continua a falar sobre o surgimento do anticristo. Se você quiser adquirir essa mensagem, ligue pra gente ou acesse o nosso site. A gente volta no próximo sábado trazendo mais uma palavra para contribuir com o seu progresso e alegria na fé. Bom final de semana, Deus te abençoe. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora, Senhor. A sua igreja te adora por todo sempre. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora.